O processo de levantamento de requisitos, ele é um processo, digamos que, não engessado. Ele não é um processo estático. Não é um processo que você tem que seguir exatamente uma linha de perguntas, você tem que ter um formulário ali exatamente, vamos dizer assim, algo estático, né? Algo fixo, algo padrão. Não tem isso. Esse passo a passo que eu coloquei aqui, eu não sei se ele está em livros, o que é. Esse passo a passo que eu passei aqui para vocês, ele é o que eu faço hoje. Ele não é vamos dizer assim, algo que está escrito em pedra. Ele é a forma que eu faço hoje com meus clientes. Ele é a forma que eu faço hoje, por exemplo, igual eu comentei, né? Eu trabalho num projeto lá da Petrobras e eu trabalho só com a parte de programação. Quem faz a análise de requisitos é o time de negócios. Então, quando uma demanda chega para mim, ela já chega escrita num negócio chamado história, né? O S, que é User Story, é uma história de usuário. Então, o PO, que é o responsável pelo projeto, que é o que entende das regras de negócio do cliente, ele já chega com isso mastigado para mim. Olha, eu preciso que você desenvolva um cadastro de programas assistenciais, por exemplo. Esse cadastro ele precisa ter a informação XYZ. Eu preciso também que quando for benefício farmácia, eu estou falando as regras aqui que foi realmente o que a gente fez. Eu preciso que você permita que faça o cadastro de um cuidador para aquele idoso. Porque a gente tem um programa lá de quando o beneficiário lá do plano de saúde, ele tem um benefício específico, esse benefício pode ter um cuidador de idoso, o próprio plano de saúde banca esse cuidador de idoso. Então a gente precisa cadastrar esse cuidador de idoso. Então essas regras elas chegam para mim dessa forma. Como que eu vou desenvolver? Aí é comigo, né? Já teve um designer que foi lá e prototipou a tela, mas como que eu vou fazer a parte de API, a parte back-end, a integração? Aí é comigo. Então, muitas das coisas, às vezes, chegam algumas regras que não ficaram tão claras ou que, para mim, elas passam duplo sentido. Então, eu faço uma reunião com o PO fazendo mais ou menos essas perguntas aqui. Por exemplo, para que o cliente quer essa funcionalidade? Eu faço esse tipo de pergunta. O PO tem que me responder, olha, o cliente quer por causa que ele tem um departamento, uma área lá na empresa que faz a gestão de programas assistenciais. E esse departamento ele precisa fazer X, Y e Z para chegar em tal resultado. Então eu pergunto, eu faço essa análise de requisitos sendo programador com o meu PO, com a minha PO, né? Então ela faz essa análise de requisitos e passa essa informação para mim. Muitas das vezes essa informação ela chega para a gente, às vezes ou faltando alguma coisa, não por maldade do PO, mas às vezes esqueceu ou às vezes não se atentou em detalhar exatamente como que funcionaria aquele determinado problema ou aquela determinada funcionalidade. Então cabe a nós desenvolvedores saber fazer essas perguntas. Se a gente vai trabalhar num projeto freelancer, nós somos quem vai coletar os requisitos, somos nós quem vamos fazer a conversa lá com o cliente, somos nós quem vamos fazer a parte de arquitetura, né, a parte de engenharia, que é onde a gente vai pegar esses requisitos e começar a colocar isso no papel, para a gente saber exatamente quais são as funcionalidades que a gente precisa desenvolver, quais telas, quais tabelas no banco de dados, se a gente vai criar uma API, quais são as rotas, os endpoints que a gente precisa expor. Então a gente precisa entender tudo isso para que a gente chegue e consiga entregar um produto aí de qualidade para o cliente.